Fala pessoal, estou aqui para comentar com vocês, deixar registrado a decisão do Alexandre de Moraes que prendeu domiciliarmente o Jair Bolsonaro. Vocês chegaram a dar uma olhada nessa decisão? Você não precisa ser nenhum entendido de direito, não. É só saber ler e escrever que você vai entender o quanto bizarro que ela foi. Porque, antes de mais nada, o Alexandre de Moraes anteriormente autorizou o Bolsonaro a falar para o público, a dar entrevistas, etc. E depois, quando Bolsonaro exerceu esse direito, ele diz que não valeu, ele não poderia fazer isso, e aí prendeu ele. É como eu tinha dito, o tirano ele gosta de deixar as suas decisões confusas, porque daí ele tem o arbítrio de, quando for conveniente, mandar prender, mandar fazer isso, mandar fazer aquilo. E também tem um efeito reflexo, que é o seguinte, as pessoas ficam amedrontadas com a decisão dele. Então, por exemplo, quando ele fala os filhos do Bolsonaro não podem compartilhar nas redes sociais qualquer coisa relativa ao Alexandre de Moraes. Tá, eu recebi algum processo, alguma intimação, alguma formalização dessa comunicação? Não. Então, como é que eu posso ser obrigado a fazer algo que eu, porventura, tenha lido na imprensa e... Ok. Aquilo dele tem que valer para mim também. Esse é o mundo do Alexandre de Moraes, onde ele considera que a pessoa... o Paulo Figueiredo, por exemplo, ele leu uma notícia da imprensa falando sobre uma investigação que é movida contra ele, então ele já está devidamente intimado. Isso é de uma bizarrice, porque ler uma notícia da imprensa, fala, Paulo Figueiredo não sabe por qual artigo que ele está sendo intimado, se ele é investigado, se ele é testemunha, se ele tem que constituir advogado naqueles autos. É por isso que serve a intimação, a carta rogatória, os canais oficiais chamados EMILAT, a pessoa que está no exterior e tem que receber algum comunicado da justiça brasileira, e que o Alexandre de Moraes não faz uso deles, provavelmente com receio de ter negado esses pedidos, tal qual foi negada a extradição do Alan dos Santos, a extradição do Oswaldo Eustáquio, a extradição dos próprios brasileiros que estão na Argentina, né, alguns deles presos ainda, infelizmente. Mas, vamos lá, vamos dar uma lida aqui, porque a batata do Alexandre de Moraes está esquentando e está esquentando muito. Tá? Hoje, na verdade, eu nem me refiro mais a Alexandre de Moraes, vou utilizar só a palavra violador de direitos humanos, que todo mundo sabe que é ele. Está com carimbo na testa, né? De violador de direitos humanos. E ninguém, você não vê imprensa internacional, você não vê congressista americano, ninguém defende o Alexandre de Moraes. Ele está tóxico. Aqui no exterior, esqueça. Só é no Brasil que uma imprensa ou outra ainda está tentando ajeitar as coisas, mas ainda assim muita gente largando de mão. Você vê só, né? A Daniela Lima foi demitida, a Catanhede diz que saiu. Você vê o editorial da Globo mudando, por exemplo, né? Agora não adotam mais palavras como extrema-direita. Então a mágica está acontecendo, está descendo uma conscientização, uma consciência social na rapaziada. Porque quem tem medo, né? Está tendo uma coincidência, assim, dessa aplicação da Lei Magnitsky com vários outros efeitos. Coisas que o Paulo Figueiredo e eu sempre falávamos que aconteceria, estão acontecendo, né? E, inacreditavelmente, tem gente de direita que ainda está criticando a gente. O cara não move uma palha para nada. E depois a gente querer falar, não, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Não, olha o que vai fazer. Amigão, vem aqui e faz igual. Chega aqui e faz igual. É complicado, né, sair do sofá. Então desconfie de quem está no sofá, tá? Criticando a gente que está trabalhando aqui. E ao custo de muito sacrifício. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui assim, fica melhor para ler. Tá aí a decisão, a PET. O que eu fiz, gente? O que você vai ver aqui não é a decisão inteira do Alexandre, não, tá? Isso aqui são trechos, mas aqueles trechos que eu julguei mais importantes, que vale a pena realmente a gente se debruçar e ler. E aí eu começo. Parte número 1 aqui, ó. Então tem lá relator Alexandre de Moraes, em decisão de 24 de julho, né, mantive as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, não existe qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Pelos mesmos fundamentos, rejeitei os embargos de declaração opostos por Jair Bolsonaro. Então, o que aconteceu aqui? O Bolsonaro ele mostrou a tornozeleira quando ele foi ao Congresso e ele também daria uma entrevista ao Metrópolis. Em cima da hora, ele cancelou, porque o Moraes notificou os advogados do Bolsonaro perguntando de eventuais descumprimentos de medidas cautelares. Que descumprimentos foram esses?
É porque eu postei a foto do Bolsonaro com a tornozeleira, o vídeo do Bolsonaro mostrando a tornozeleira, tal qual ocorreu com vários órgãos de imprensa, mas o Alexandre de Moraes diz que a minha conduta, sim, faz parte de um gabinete do ódio, uma milícia digital. A imprensa inteira noticiando aquele fato notório, estava tudo ok. Mas eu postar não poderia. E aí coloco o meu nome lá, para tentar ver se me constrange a parar o meu trabalho aqui. Para tentar colocar um peso na minha consciência. Poxa, o meu pai está preso por culpa minha. Alexandre de Moraes, eu não tenho medo de você. E a gente sabia que cedo ou tarde você ia lançar a mão desse artifício porque você é um covarde. Você está me investigando e não coloca para investigar o Rubio, o dono de Trump, que botou a Magnitsky no seu... E quem sabe aí não vai ter mais gente da sua família também entrando nesse barco. E se continuar essa pressão toda, outras autoridades certamente também entrarão. Todos aqueles que são enxergados como engrenagens nessa locomotiva, como bem disse o Darren Betty, né, os seus aliados estão correndo um altíssimo risco. Aqueles que não fazem nada para acabar com seus abusos de direitos humanos, que, por exemplo, mataram Clesão, aqueles que são óbices na sequer análise do Congresso da anistia, também estão aumentando seus próprios riscos de entrar numa lei Magnitsky. Eu ficaria bem atento. Porque vocês viram que não é tic-tac do Eduardo nem do Paulo Figueiredo. É tic-tac do Trump. Aí complica, né? Aí tá complicado. Não tem como você contratar advogado a peso de ouro para advogar na Suprema Corte. Aquele advogado maroto, parente do outro ministro, para julgar essa causa, né? Para rever a lei Magnitsky. Não existe isso. Não existe isso. Então, você não me constrange, Alexandre de Moraes. Estou tranquilo, continuo com a minha vida aqui normalmente e trabalhando para que você seja cada vez mais visto como violador de direitos humanos. Os Estados Unidos foi só o primeiro. Eu não vou parar. Eu vou para outros países. Eu sei que você planeja me prender através da Interpol. Vou tomar mais precauções e vou assumir o risco para seguir o meu sacrifício prazeroso de ter a conta bancária bloqueada por você. Você não sabe o quanto que a minha rede social tem aumentado de seguidor. Você não sabe como que é quando encontro com um brasileiro. Eu vou tomar um café no posto, a pessoa me reconhece. Aqui no Texas mesmo, que não tem muito brasileiro. Pede uma foto. Aeroporto, então, nem se fala. Quando vai para Miami, Orlando, Flórida, nem se fala. Tive recentemente por lá e não fui para ver o Mickey, não. E semana que vem tem mais o Washington DC. Então, se você é um psicopata e está indo para o abismo com força e sabe que você não tem volta, Alexandre de Moraes, você é inegociável, é sine qua non você ser consagrado como violador de direitos humanos. Vamos ver se os americanos decidem também com relação à tua esposa. Todos aqueles que estão pensando em seguir o seu caminho vão ladeira abaixo junto contigo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Mas o meu sono continua sendo o mesmo. Você pode botar na sua decisão que a culpa foi minha, do Carlos, do Flávio, aqui, ó. Vocês não estão acostumados a lidar com homens que não são homens de geleia. Você não mandou a Polícia Federal na casa do meu pai. Você mandou prendê-lo domiciliarmente. Aqui não tem homem de geleia não, Alexandre. Não tenhais medo. Eu não tenho medo de você. A gente caminha no Vale da Morte na certeza de que nós seremos salvos. Porque o que me importa não é a justiça aqui dos homens. O meu maior medo é com a justiça final. E ali está a pessoa que é o exemplo de tudo. Eu não posso reclamar da conta bancária. Não tive nem espinhos, né? Uma coroa de espinhos na minha cabeça, não fui nem crucificado. E mesmo fazendo certo, as pessoas te detonando em praça pública, você ainda pede perdão a elas, né? Eu não estou nesse nível. Tenho que sofrer muito ainda para chegar a alguma coisa minimamente perto disso. Então, você está lidando com as pessoas erradas. As suas ameaças não funcionam. Vamos continuar aqui, ó. Em 3 de agosto de 2025, a imprensa noticiou a participação de Jair Bolsonaro. Mas vamos lá. Então tem 2 decisões, tá?
Tem a decisão da prisão do Jair Bolsonaro, que é essa aqui que a gente está lendo, e a anterior tem a decisão de 24 de julho, onde Moraes diz que não existe qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Então, o que você entende? Se não tem proibição de discurso público ou privado, o Bolsonaro poderia perfeitamente, em Brasília, durante o horário que está fora do recolhimento noturno, ele poderia perfeitamente até ir, entendo eu, né? Se você está lendo isso aqui, entende português igual a mim, sabe o sentido das palavras, Bolsonaro poderia ir a público, fazer um discurso e voltar para sua casa. E o Moraes prendeu ele porque ele fez isso de maneira virtual. E, na verdade, não foi nem discurso, né? Ele deu uma saudação. No caso de BH, que o Nicolas colocou o Jair Bolsonaro em vídeo, em chamadas de vídeo de WhatsApp, o Bolsonaro só olhou as pessoas. O Nicolas chega a falar, né? Ele não pode dizer, ele não pode falar, ele não pode discursar, mas ele pode ver. E aí mostra o celular para o Bolsonaro ver um mar de gente lá em BH. Então, retomando aqui, em 3 de agosto de 2025, a imprensa noticiou a participação de Jair Bolsonaro por meio do uso das redes sociais nos atos realizados por seus apoiadores, em que foram utilizadas bandeiras dos Estados Unidos da América. Olha só, por que ele coloca aqui que foram utilizadas bandeiras dos Estados Unidos da América? Ele está criminalizando a exposição de bandeiras americanas. Ele não criminaliza quando alguém utiliza a bandeira do Hamas. Mas ele está mandando um recado porque ele quer intimidar você, tia do Zap, que vai com bandeira dos Estados Unidos da rua. O que a gente tem que fazer para um doente mental, violador de direitos humanos como esse daqui? Nós temos que voltar às ruas dia 7 de setembro, levando muitas bandeiras do Brasil, que ele também se irrita com isso. Se quiser levar a bandeira americana, a bandeira de Israel, democracias consagradas, pode levar também, não tem problema. Se a gente não... Se nós passamos a seguir as ordens do ditador, é aquele tubarão que sente o cheiro de sangue na água. Ele vai vir para cima com mais e mais gosto. Então, se ele faz uma coisa, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o contrário, tem que ver o que ele deseja com isso e fazer o contrário. Então, na próxima manifestação, também vai ter 7 de setembro, leva a bandeira do Brasil, leva a bandeira dos Estados Unidos também, leva a bandeira de Israel. Faz esse pessoal se rasgar todo por dentro. Eles não suportam a liberdade de expressão. Bandeira dos Estados Unidos com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o Supremo Tribunal Federal. Ó, a delegação de senadores que queria fazer só comentários comerciais, né, queria fazer só ação comercial, não entendeu o recado. O Xandão entendeu o recado. As tarifas foram para ele. E vale lembrar, né, o governo Trump não faz nada de ilícito. É por isso que ele deixa tudo à luz do dia, tudo à mostra. Não tem chefe da CIA vindo ao Brasil, igual o William Burns veio antes da eleição brasileira, igual o Jake Sullivan, o National Security Council veio, igual ao comandante do Comando do Sul, igual ao ministro da Defesa, igual à secretária para a política, vindo ao Brasil, Victoria Nuland, para fazer ameaça de bastidor, para falar com o Mourão, falar com o general, sentir o clima e ameaçar de sanção o Brasil, como bem diz, né, tá bem relatado esse episódio numa matéria do Financial Times, que não dá para dizer que é um órgão de comunicação de extrema-direita, né? O apoio discreto dos norte-americanos para ajudar a democracia brasileira. Então, o governo Trump, tudo na rede social mesmo, está ameaçando, ele está avisando a vocês, ele está alertando. A conduta é de vocês, a violação de direitos humanos é de vocês. Só um dos relatórios foram mais de 1000 páginas. Ali tem morte do Clezão, tem Felipe Martins, tem Ala dos Santos, tem Rodrigo Constantino, tem a prisão em massa de cerca de 1.500 pessoas, tem Iraci Nagashi, a da Gilza, Vildete, tem o pipoqueiro, tem o autista, tem o mendigo, tem o uberista, todo mundo preso. Tem Daniel Silveira, influência, né, via USAID, NED, Atlantic Council, Medan, agências de checagem, está tudo lá, em detalhes. Então existe argumento de sobra para sancionar Alexandre de Moraes. Vamos retornar aqui à decisão dele. Em decisão de 17 de julho de 2025, referendada pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele ainda diz, ó, não sou só eu não, hein? Tem a primeira turma aqui me dando respaldo. Por isso que perderam visto, também. Com exceção do Fux, que faz parte dessa turma, mas que não está junto com Alexandre de Moraes.
Em decisão 17 de julho, referendada pela primeira turma da STF, entre outras medidas cautelares, determinou a Jair Bolsonaro a proibição de utilização das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Aí na segunda parte ali, na decisão de 17 de julho de 2025, ficou consignado que as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro para embaraçar a ação penal que tramita nessa Suprema Corte, eu não sei qual, né? Porque o Bolsonaro tem feito tudo que o Moraes pede. Tudo que ele solicita, tudo que ele ordena, tudo que ele decide. Se alinharam ao modus operandi do seu filho Eduardo Bolsonaro. Moraes, eu não sou do seu nível, não vou mandar dedinho para você não, tá? Mas você está querendo me responsabilizar pela prisão do meu pai? Eu só digo uma coisa, você está acelerando o seu próprio fim, o seu fim político, o seu fim profissional. Você não vai conseguir dar uma palestra, você não vai conseguir abrir uma conta bancária em local nenhum do mundo. Vamos ver aí, né? Se a sua mulher também não entra nessa. Qual o modus operandi meu? Qual o crime que eu já fui condenado? Nenhum. A única investigação que se abriu contra mim foi essa daí agora, depois que o Rubio disse que no Congresso americano que tinha grande chance de sancionar Alexandre de Moraes. Aí você desarquivou aquele inquérito original onde o Lindbergh Farias pede meu passaporte. Inclusive, muito obrigado, Lindbergh Farias. Um abraço para você e para o Lloyd. Porque vocês aceleraram esse processo todo. Sem o Lindbergh Farias, nada disso aqui seria possível. E ele continua trabalhando a favor da direita. Quando ele pede, por exemplo, né, quando ele entra com uma ação na STF, pedindo para que não seja respeitada a lei Magnitsky, aí o sorteio cai no colo do Zanin. O Zanin tem que decidir entre dizer que tem que seguir a lei Magnitsky, e aí vai se complicar com Alexandre de Moraes, ou dizer que não tem que seguir a lei Magnitsky e vai jogar no ralo o sistema financeiro brasileiro. Eu achei demais essa do Lindbergh. Obrigado, Lindbergh. Foi tão constrangedor que o Zanin mandou ainda para a PGR. Os nossos inimigos também erram, meus caros, podem ter certeza disso. Tá? Seguindo aqui, então, o modus operandi do seu filho Eduardo Bolsonaro, né? Inclusive ele já me condena antes de qualquer coisa, né? Inclusive com a instrumentalização das redes sociais, a partir de diversas postagens coordenadas. Qual é o argumento que ele tem fático para dizer que existem postagens condenadas? Ou vamos mais, qual é o crime que tem se porventura eu quiser combinar com alguém de fazer postagem tudo na mesma hora? Qual o crime disso? Por que ele não diz, ou melhor, mais para frente ele vai dar uma palhinha aqui, vai dizer quais são as postagens criminosas que eu estou fazendo? Porque não há crime nenhum nisso. Repara, ele criou na cabeça dele que existe um modus operandi para um crime que ele mesmo está inventando aqui. Porque se você abrir o Código Penal, tem lá, artigo 121, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Qual é o artigo do Código Penal, qual é a lei criminal federal que diz que eu não posso fazer postagem coordenada? E não fiz, tá? Não fiz. Tanto é porque senão eu estaria fazendo uma postagem coordenada, meu pai mostrando, vocês vão ver mais adiante, né, mostrando a tornozeleira eletrônica dele, então eu fiz uma postagem coordenada com o UOL, com a Folha, com o Globo, com a Gazeta do Povo, com a Revista Oeste, com o Pleno News, com Conexão Política, com The Epoch Times, e depois até para o mundo inteiro, né? Isso aqui deve ter repercutido, Le Monde, The Guardian. Olha a loucura, a insanidade desse cara. E aí ele usa modus operandi para você já colocar no seu subconsciente de que aquilo que eu estou fazendo é uma conduta criminosa. Ele é muito doido. Eu não erro quando eu chamo ele de psicopata. Eu não estou apelando, eu não estou descendo o nível igual a ele. Descer o nível igual a ele é mandar dedinho. Supremo Tribunal Federal, ministro da Suprema Corte, mandando o dedo do meio num jogo de futebol. Isso daí é o Alexandre de Moraes todinho, gente. Isso daí é a essência do Alexandre de Moraes. É aquilo que o jornalista Michael Schellenberg também está agora expondo, mostrando como é que a chefe de gabinete dele fazia para prender os outros. Olha, a PGR pediu aqui para uma liberdade provisória para essa galera do 8 de janeiro, mas não vamos dar não. Corre aí, Eduardo Tagliaferro, corre aí. Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas. Vamos correr atrás para ver se a gente acha alguma coisa desses caras na rede social. Aí vem lá, crítica ao Lula. Prende esse cara. O outro tinha uma postagem falando, né? Golpe a não seguir a Constituição, ficou preso. Gente de verde e amarelo. Olha a várzea que se transformou o país. Nem no período medieval você tinha alguma coisa disso. Naquele tempo tinha-se mais pudor.
né? Tinham-se mais valores incutidos na cabeça das pessoas. O Moraes, ele é um psicopata, ele tem valores próprios, ele se deleita mandando pessoas para a cadeia. Igual a Ayrton Vieira, dando risadinha. Olha, eles merecem na audiência de custódia, já é prisão. Esses caras têm que arder no fogo do inferno, como disse no popular, né? Se alinhar ao modus operandi do seu filho, Eduardo Nunes Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial. Mais uma vez, o Trump, o Marco Rubio, o Departamento de Estado, Casa Branca, eles têm um vasto material de tudo aquilo que você fez, Moraes. O que matou o Clezão não foi uma coordenação nas redes sociais de postagem, não. Foi você que recusou 8 pedidos de advogado de defesa e recusou um pedido da PGR para soltar o cara que tinha notórios problemas, doenças pré-existentes. E você não fez isso. Você demorou 3 ou 4 meses, você nem analisou o pedido e, infelizmente, o Clezão veio a óbito. Isso é o que move o Trump a colocar na tua testa um carimbo de violador de direitos humanos através da aplicação da Lei Magnitsky. E se você acha que isso daqui é coisa de rede social, sai às ruas, vá sem segurança. Você tentou fazer isso, né? Você é tão louco, você foi no estádio do Corinthians lá, o seu time do coração, e o pessoal te vaiou e te xingou. Será que o problema sou eu mesmo? Caia na real. Você não merece estar na Suprema Corte. E eu vou trabalhar até que você saia da Suprema Corte. E das duas, uma. Ou você vai sair através de um impeachment, já tem 41 assinaturas. Quando é que a gente imaginou que a gente conseguiria ter a maioria do Senado assinando para fazer o impeachment desse cara, né? Infelizmente precisa de um quórum qualificado de 2/3. Ou vai sair por mal através de impeachment, ou vai sair por bem. Você pode renunciar. É o que eu tenho falado, você pode virar embaixador. Fala com o Lula, Lula te coloca aí de embaixador em alguma república socialista maravilhosa, né? Coreia do Norte, Cuba, sei lá, Venezuela. Te coloca de professor aí de uma universidade internacional. Só não pode ser nos Estados Unidos agora, né? Que você não tem visto. Quem sabe estão acabando as opções. Quem sabe não haverá Paris. O próprio ministro Gilmar Mendes fez uma gracinha lá durante uma declaração para a imprensa. Barroso aí não pode mais Estados Unidos. Aquele sorrisinho amarelo, né? Tô adorando ver essas cenas. Induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente, não é ilicitamente, que a Lei Magnitsky é lícita, tá? No regular curso do processo judicial. Não é regular curso do processo judicial. É regular perseguição, notória violação de direitos humanos, violação do devido processo legal, violação da ampla defesa, violação do contraditório, do sistema acusatório, do princípio do juiz natural, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. São diversos, tem até um site, acho que é dossiermorais.com.br. Com flagrante atentado à soberania nacional. Ele é demais, né? Eles gostam de soberania. Eu queria saber onde é que estava a soberania quando vocês do TSE estavam pegando dinheiro dessas agências de checagem de fato, né? Estavam pegando dinheiro de ONG ou o TSE fazendo parceria com vocês para censurar as pessoas. Aí não é, né? Não, como é que era o nome da ONG lá? Era a National Science Foundation. Pegou dinheiro, sim, mais de 5 milhões com a Medan. A Medan recebeu, né, dessa ONG, 5,7 milhões de dólares. Para quê? Para criar a agência de checagem de fatos. Aí lá, foi aos fatos, o Alupa recebeu 160 mil dólares para dar curso para jornalista como combater a desinformação. Leia-se, como censurar. Dinheiro dos Estados Unidos para entrar em campo na eleição brasileira. E aí vocês não falam que isso daí é censura, que isso daí é interferência estrangeira, que isso é um ataque à soberania, né? Vocês são ridículos e merecem ser desmascarados todos os dias. As tias do Zap vão derrubar vocês, podem ter certeza. Incorrendo na possível prática dos crimes previstos no artigo 344 do Código de Processo Penal, coação no curso do processo, o que é uma mentira, porque para fazer coação você tem que dispor de um meio ilegal. Primeiro que eu não disponho de meio nenhum, né? Eu não assino lei nenhuma Magnitsky,
não tira o visto de ninguém. E segundo, tem que ser ilegal. A Magnitsky, retirada de visto, isso tudo está de acordo com a legislação americana, então são meios legais. Então, esse coação no curso de processo, inexiste esse crime para comigo. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, obstrução da investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Isso também, eu não estou obstruindo nada, eu só levo fatos ao conhecimento de autoridades americanas. E pelos mesmos motivos que eu falei que não cabe coação no curso do processo, também não cabe essa obstrução na investigação. E se vocês entenderem, prezado Moraes e sua equipe e aliados, que isso daí realmente é verdadeiro, vocês então têm que colocar quem está coagindo e quem está obstruindo. Leia-se, presidente Donald Trump. Eu sei que vocês estão esperando acabar o mandato do Trump e torcendo pela eleição de um radical de esquerda para ver se vocês conseguem vir atrás do Trump. Eu sei que vocês estão pensando nisso. E os Estados Unidos também sabem, tá, Alexandre? As autoridades americanas também sabem que você está pensando nisso. E eles não vão cometer o erro que eles cometeram no primeiro mandato. Eles não vão deixar isso daí passar em branco. Eles não vão cooperar com a censura. Eles vão vir forte e quente para cima de você e todos os violadores de direitos humanos. E também o artigo, aí esse aqui é uma loucura. O artigo 359I do Código de Processo Penal, atentado à soberania. Esse 359I, gente, é o que tem a pena de máxima de 8 anos de cadeia, que somado com o da abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que tem pena máxima de 12 anos, somado com essas outras possíveis penas aí dos outros crimes, é por isso que eu falo que passa de 20 anos de cadeia que o Alexandre de Moraes está pedindo para mim. Mas esse 359I de Índia é o crime em que ele diz que eu estou incitando a guerra, olha a loucura, ou estimulando o chefe de Estado estrangeiro a invadir o território nacional. O Alexandre de Moraes está me acusando disso. Vocês têm noção disso? Essa loucura? Sendo passíveis de medidas judiciais cautelares para fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Em face da necessidade de cessação deste ilícito, vou deixar um pouquinho mal para vocês aí. Em face da necessidade de cessação deste ilícito modus operandi, que é o compartilhar rede social. A propósito, a rede social existe para isso, né? Para você curtir, para você compartilhar o conteúdo do outro, para você dar a sua opinião comentando. Ela foi criada para essa interação. Isso daí não é uma atividade criminosa, não é um modus operandi de uma organização ilícita. E, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esclarecida na decisão de 21 de julho, com a proibição da utilização de redes sociais, aquela decisão de 21 de julho que ocorreu até um debate de tão estranha, tão confusa que ela era, com a proibição da utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas. Então é o seguinte, meu pai pode dar uma entrevista, mas eu não posso postar na minha rede social. Por quê? Porque ele acha que isso daí faz parte de uma conduta delituosa. Eu não sei qual crime, né? Qual conduta delituosa é essa? Qual artigo da Constituição, Moraes, você está se referindo? E outra coisa, já que eu estou proibido de fazer algo, me notifique, me mande aqui nos Estados Unidos por que você está fazendo isso. Você tem certeza? Se eu tiver a oportunidade de falar nesse inquérito, estando aqui fora, você vai ouvir, Moraes. Eu vou botar a boca no trombone, você vai me dar uma grande plataforma. Eu vou na imprensa internacional inteira, de novo, mostrando como que se desbanca um violador de direitos humanos, um censor, publicamente. Talvez é por isso que você não faça, né? Que você tem medo da verdade. E você é um covarde. E a gente vai acabar com você, Moraes. Nós vamos derrubar você. Você, a sua esposa que te financia, que virou bilionária depois que você coincidentemente virou ministro da Suprema Corte. Continuando lá. Transcrições de entrevista de plataforma como meio de burlar a medida, como constou expressamente na decisão, abre aspas lá, entre parênteses, não podendo o investigado se valer destes meios para burlar a medida. Agora, como é que o meu pai pode ser responsabilizado por uma conduta minha? Meu pai não tem poder nenhum sobre o que eu estou fazendo aqui.
Em momento algum, Jair Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados. Então ele está preso por quê? Porque outras pessoas vincularam na rede social, mas se ele vai dar um discurso no evento público, é óbvio que as pessoas vão compartilhar. E por que as pessoas podem compartilhar e um senador da República como Flávio Bolsonaro não pode? Um senador que goza de prerrogativas constitucionais, de imunidades. Olha só, mais uma violação que ele comete. O Alexandre de Moraes. Discurso público, evento público ou privado, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. É o horário do dia, né? Porque à noite, de 7 da noite, acho que 7 da noite às 7 da manhã, o Bolsonaro tem que estar em casa. Para o bem da democracia, né? Vale lembrar, o Lula, quando ele já tinha condenação, inclusive o Lula nunca foi julgado diretamente no STF. Lula, Temer, por exemplo, foram julgados na primeira instância. Mas ainda que tenham tido condenações, o Lula condenado, ele ainda estava viajando o mundo inteiro, tá? Tinha o seu passaporte. Bolsonaro, sem condenação, tem que ficar em casa, sem usar a rede social, sem passaporte. E eles dizem que isso daí é devido ao processo legal ainda por cima, né? A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17 de julho pela decisão de 21 de julho é que 17 de julho ele deu a decisão tão confusa que ele teve que dar outra dia 21 de julho, atendendo ao pedido dos advogados do Bolsonaro, né, que responderam ao Moraes os embargos de declaração. Deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas. Aqui ele está falando o quê? Os filhos postarem nas redes sociais. Com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos. Por que o cara pode dar entrevista, mas se isso for para a rede social dos filhos dele, isso é uma conduta delituosa? Que loucura! Com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado. Material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Não tem nada de previamente coordenado, mano. Você toda hora tá pegando o celular de todo mundo. Você pegou o celular da Michelle, do Carlos, do Jair Bolsonaro, do entorno de Jair Bolsonaro. Você prendeu o Câmara, prendeu o Cid, Felipe Martins, General Braga Neto. Você pegou o celular de todo mundo, General Helene. Eu quero saber cadê o batom na cueca. Porque se tem uma coordenação para postagens, por mais que isso não seja lícito, tá? Estou deixando essa discussão de lado. Mas se existe uma coordenação para todo mundo postar ao mesmo tempo, mostra aí a postagem. Faz igual o Michael Schellenberg está fazendo, ó, sua chefe de gabinete falou isso. O Ayrton Vieira deu gargalhada porque ele estava pedindo prisão das pessoas do 8 de janeiro na audiência de custódia. Vocês vasculharam as redes sociais das pessoas e estavam botando gente que fez crítica ao Lula na cadeia. O Schellenberg mostra, apresenta, bota o batom na cueca. E você, Moraes? Com muito mais poderes que o Schellenberg, mandando a sua Gestapo, a sua Polícia Federal, comandada pelo Fábio Schor, e por aquele delegado que a gente não esqueceu, que investigou a facada do Adélio, depois virou chefe de inteligência da PF e agora se mandou lá para Londres, estamos de olho nele também. Por que vocês não fazem minimamente isso daqui? Tudo é vazado no Brasil, né? Só não vaza as imagens do MJ lá do Flávio Dino, as imagens do aeroporto de Roma, mas tudo é vazado no Brasil. E esse inquérito aí do Moraes não vaza, né? Para mostrar a articulação de ódio que tem aí entre os bolsonaristas a comando de Jair Bolsonaro e seus filhos. Mentiroso. Não há dúvidas. E as inúmeras condenações criminais? Não, há dúvidas sim, Alexandre. Há muitas dúvidas. Acabei de mostrar várias dúvidas aqui. Não há dúvidas, e as inúmeras condenações criminais proferidas pelo STF em relação à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro confirmam que a instrumentalização das redes sociais por meio da atuação de verdadeiras milícias digitais transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão à democracia. Alô, tias do Zap, vocês são instrumentos de corrosão da democracia. É simplesmente inacreditável o nível de doença mental desse cara. É inacreditável. Ele está achando que mandar mensagem de Zap é o pior ataque que existe à democracia. Receber dinheiro da USAID, receber dinheiro da Medan, receber dinheiro da NED, da Atlantic Council, mandar isso tudo para milhões de dólares para agências de checagem de fato, para depois vocês darem cursinho por aí dizendo como é que fizeram para censurar 200 pessoas em rede social, como o Barroso confessou. Isso daí não é ataque à soberania? Isso daí não é interferência numa eleição democrática?
O Barroso falou, né, pediu ajuda ao State Department para intervir na eleição brasileira. Depois diz, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola. Isso tudo é democrático. Missão dada é missão cumprida. Vamos lá para a página 4. Obviamente, não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas. Ora, ele quer o quê? Ele quer que a pessoa seja um apoiador político do Bolsonaro e não compartilhe em suas redes os vídeos do Jair Bolsonaro, é isso? Você consegue compreender que a intenção dele é de censurar e acabar com o movimento espontâneo, o maior movimento político que a minha geração já viu, que é liderado pelo Jair Bolsonaro? Isso daqui não tem nada a ver entre direita, esquerda ou de justiça. Isso aqui é suco de perseguição política. Isso daqui é Alexandre de Moraes engajado na única saída que ele tem para ele não ser preso, que é detonar com Jair Bolsonaro e mergulhar de maneira psicopática dentro dessa narrativa. É a única saída deles. Eu consigo ver, nesse momento, o Alexandre de Moraes ameaçando seus pares, mesmo dentro do STF ou da PGR, de que se não pularem no abismo junto com eles, o Moraes vai fazer algo de mal contra eles. Vocês conseguem enxergar isso também? Que o Moraes vai chegando no fim, vai perdendo apoio, ele começa a ameaçar todo mundo ao redor dele? Podem ter certeza que nos bastidores, provavelmente isso daí está acontecendo. Poderiam ser praticados de Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Portanto, nessas hipóteses caracterizadoras da utilização dolosa das redes sociais por terceiros, milícias digitais, apoiadores políticos previamente coordenados e combinados outros investigados, para a perpetuação da conduta criminosa, não assiste razão à defesa, quando aponta que, abre aspas, a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital, fecha aspas. Ou seja, vamos lá, o que aconteceu aqui? A defesa do Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro foi impedido de utilizar as redes sociais, a defesa do Bolsonaro disse o seguinte, e eu quero que você me diga a tua opinião aqui nos comentários. Deixa lá o seu like, para a gente mandar isso aqui para o maior número de pessoas possível, e coloque nos comentários o que você acha. A defesa do Bolsonaro escreveu para o Moraes, olha, Xandão, essa replicação, esse compartilhamento, essas postagens aí nas redes sociais, né, as declarações por terceiros em redes sociais, essas postagens, elas são um desdobramento incontrolável. Não tem como o Bolsonaro ter controle sobre isso. Dessa dinâmica aí, atual, moderna, que acontece na comunicação digital, que ocorre na rede social. Não tem como o Bolsonaro controlar isso. Você há de concordar comigo que é uma verdade. Mas o Moraes está dizendo que não. O Moraes está dizendo o seguinte, que o Bolsonaro controla os compartilhamentos das redes sociais e que quando ele dá uma entrevista ou ele fala alguma coisa em algum evento e as pessoas postam, isso daí constitui milícia digital, um crime que ele inventou, que não existe, não está no Código Penal. É disso que a gente está falando. Bolsonaro foi preso por isso. Entendam, não haveria como Bolsonaro não ser preso. Você consegue me garantir que você vai num evento ou vai dar uma entrevista, fale alguma coisa e ninguém vai postar a sua fala? Ninguém consegue garantir isso. Entendem o nível de psicopatia do Alexandre de Moraes? Mas com base nisso, ele decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E segue lá. Para concluir, não pode ser atribuída a Jair Messias Bolsonaro qualquer responsabilidade por atos de terceiro e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Seguir para a página 5. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Aí, Xandão, consertou, né? Consertou, porque tinha colocado em caixa alta, né? Como diversas vezes salientei. Como assim? Eu salientei no Tribunal Superior Eleitoral? Como assim as pessoas continuam compartilhando postagens do Bolsonaro, esse crime de milícia digital? Só que ele ainda botou. É um dos erros mais básicos que tem, né? E por vezes, né? Vamos ser sinceros, no dia a dia, a gente comete diversos erros de português. É uma língua complicada de você a todo momento, principalmente na fala coloquial, corriqueira do dia a dia, você conseguir respeitar todas as normas. É difícil. Você não falaria nem eu te amo. Você falaria amo-te, né? Então, é difícil, mas quando um juiz, que pressupõe-se que seja uma pessoa gabaritada, que siga a norma culta, né, gramatical da língua portuguesa, quando ele coloca num papel e ele troca esses advérbios e não coloca vírgula, porque primeiro falaram não é mais, ele botou, né? A justiça é cega, mas não é tola. Aí ele foi lá e consertou, né? Aí ele botou mas, botou o advérbio de negação, mas não é tola. Só que ele esqueceu da vírgula. Eu nem sei se tem exceção a essa regra, mas normalmente é vírgula e depois vem o mas. E complementa ali com 5 pontos de exclamação, o que mostra que isso daí Alexandre de Moraes estava brabo, estava pé da vida. Porque ele está perdendo essa guerra. Ele não está conseguindo controlar a narrativa. As pessoas continuam compartilhando Jair Bolsonaro. O Alan dos Santos está a todo momento xingando o Alexandre de Moraes lá na conta 47 do Instagram dele. E o Moraes não derruba o Alan dos Santos. O Alan dos Santos marca lá a Polícia Federal e o Moraes não derruba ele. Que mágica é essa que está acontecendo, gente? Catanhede fora, Helene Catanhede fora da Globo News, Nena Lima fora da Globo News, novo editorial falando que não pode falar extrema-direita, 41 votos a favor do impeachment do Moraes para se abrir o processo de impeachment. Agora começam a mudar as declarações públicas, muita gente já falando que, olha, realmente existe um acordo, vai ser pautada a anistia, mas primeiro tem que ver o termômetro, então primeiro vão pautar o fim do foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. A mágica está acontecendo, meus caros. Acreditem, o bombardeio feito pelo B2, modéstia à parte, pilotados por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, está permitindo que a infantaria e deputados e senadores corajosos estejam agora com condições de avançar em campo e levar adiante essas práticas. Quando a gente fala do fim do foro privilegiado, é para que os parlamentares não sejam mais julgados pela Suprema Corte, para que eles saiam debaixo da ameaça do Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, vocês vão ver outra mágica ocorrendo, que é mais senadores ficando à vontade para assinar o impeachment do Alexandre de Moraes. Xandão, a sua casa está caindo fortemente, porque você não está acostumado a lidar com homens que não são homens de geleia. E você vai cair feio, porque ainda você vai ser o exemplo para que nenhum outro censor siga os seus passos. E eu vou ter uma grande satisfação de receber os aplausos do público e de estar ao lado do maior líder mundial que a minha geração já viu, que se chama Donald Trump. Nesse momento você vai se rasgar todo e a gente vai conseguir frear esses tempos de censura e de prisão política. Voltando aqui. Em outras palavras, será considerado burla a proibição imposta pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou seja, empurra o problema, a responsabilidade para a primeira turma. Falar, não sou só sozinho não, a primeira turma também merece lei Magnitsky, talvez seja isso que o Moraes esteja falando. Ao réu Jair Bolsonaro, a replicação de conteúdos e de entrevistas ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares. Ou seja, ele botou medida cautelar porque Bolsonaro não respeita a questão aí porque os seus apoiadores, né, seus filhos e políticos continuam compartilhando na rede social. Primeiro ele botou medida cautelar, depois mandou para a prisão. E não tem como controlar, então vai fazer o que ele quiser da cabeça.
para que posteriormente, por meio de milícias digitais, ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda por outros investigados, em patente coordenação, não sei que coordenação, ele diz isso, mas não consegue comprovar, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais. Qual desinformação, Xandão? Me mostra. Qual é a postagem com desinformação, Xandão? Me mostra, para eu rebater e esfregar na tua cara que não tem desinformação. Muito pelo contrário, existe a verdade que você quer calar. Por isso que você apela aqui para abusar do poder da sua caneta. Na presente hipótese, na veiculação pelas redes sociais de discurso proferido por Jair Messias Bolsonaro na Câmara dos Deputados, por seu filho. Calma aí. Na presente hipótese, na veiculação pelas redes sociais de discurso proferido por Jair Bolsonaro na Câmara do Deputado, não, é na Câmara dos Deputados, Xandão. Dos deputados. Porque a Câmara não é de um deputado só, ela é de 513 deputados. Por seu filho, também investigado, esse aqui vos fala, momentos após o acontecimento. Ele está achando o seguinte, que eu coordenei com meu pai foi lá, mostrou a tornozeleira, fez um discurso, a imprensa gravou e eu puxei isso para minha rede social e isso caracterizou o tal crime aí que ele diz ser de milícia digital. Bota o UOL, bota a Folha aqui também que noticiaram, bota o Globo. Ou será que só existe esse tipo de conduta para mim? Vocês entendem, vocês da imprensa, que se amanhã o Moraes quiser virar o canhão para vocês, ele consegue? Ele virou canhão para mim. Falou que eu tenho coordenação com o Jair Bolsonaro, porque eu postei o vídeo do meu pai mostrando a tornozeleira, logo após o fato ocorrer. Eu acho que eu ainda demorei, tá? Primeiro saiu na imprensa inteira para depois eu postar. Eu ainda demorei. Mas vocês entendem que se ele um dia quiser dizer que o Jair Bolsonaro agiu em conluio com vocês da imprensa, ele pode fazê-lo? Não se esqueça. O fotógrafo que tirou aquela foto do Moraes no estádio do Corinthians mandando o dedinho do meio, ele foi demitido. Vocês acham que vocês da imprensa estão livres dessa ameaça? Ou será que vocês já aprenderam lá atrás, quando a Cruzoé foi confiscada? Eu não vou nem entrar aqui no pessoal da Jovem Pan, Terça Livre. Ficar nesses instrumentos mais de maior circulação aí entre o pessoal do establishment da esquerda. Na presente hipótese, na veiculação, durante seu filho investigado, após o acontecimento, constata essa tentativa de bular a medida cautelar, demonstrando a utilização do ilícito modus operandi anteriormente citado. Aí aqui ele mostra. Essa aí foi a minha postagem. Essa daqui, o Moraes enxergou que houve, né, que na verdade, eu descumpri a ordem dele, sendo que eu nunca tomei conhecimento dessa ordem, porque eu nunca fui intimado dessa comunicação. Mas ele diz que eu descumpri, mas ele relevou. E depois, quando o Flávio e o Carlos postaram o Bolsonaro participando de maneira virtual, né, através do celular, chamada de vídeo, dando uma saudação para o povo, ele configurou isso daí como outra violação das medidas cautelares. Mas olha aí, é por isso que eu falo, ele não coloca no processo, ele colocou isso, e você que passou na minha rede social e viu essa postagem e não enxergou nada de criminoso nisso, você está errado, segundo o Xandão. Você viu um post antidemocrático, um crime de uma milícia digital, o que mais corrói a democracia, segundo as palavras de Alexandre de Moraes, e você não se deu conta disso. Eu estou fazendo aqui uma ironia, meus caros, para mostrar para vocês que nós não somos criminosos. Olha lá, postei meu pai apontando para a tornozeleira, ele mandando um recado, ao lado de vários outros deputados. Está ali o Sargento Gonçalves, o Rodolfo Nogueira, o delegado Caveira. Agradecer a todo mundo que interrompeu o seu recesso e retornou à Câmara dos Deputados para ir para o Senado para fazer essa manifestação de apoio ao Jair Bolsonaro, tá? Meus parabéns aí ao espírito de corpo e união dos deputados e senadores da direita. Eu vou tentar ler ali o que está escrito. A escalada autoritária promovida por Alexandre de Moraes acaba de atingir outro patamar. Dessa vez, a decisão absurda de proibir meu pai de dar entrevistas. E continua ali na postagem. Isso daí agora faz parte do inquérito alexandrino. E embaixo ali ele escreve: efetivamente, não há dúvida de que houve descumprimento na medida cautelar imposta.
Olha que loucura, eu estava proibido de falar com meu pai e ele acha que eu coordenei com meu pai postagem. Uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro. Ora, que crime, né? Um deputado federal com imunidade parlamentar postando algo sobre o maior líder político desse país em um fato que foi notoriamente divulgado por toda a imprensa. Dentro do ilícito modus operandi já descrito. O modus operandi já descrito é o compartilhamento. A tecla do RT, aquilo dali para o Moraes é pior do que um gatilho de uma arma ilegal. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente acaba. Então, calma aí. 7. Termos do artigo, aí começa ali, né? Eu tô falando, isso aqui são trechos, tá, pessoal? Eu não tô lendo em continuidade a decisão do Moraes, não. Aí vem lá, termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o réu Jair Messias Bolsonaro reiterou as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante de respeito às medidas cautelares impostas por essa Suprema Corte, preparou material pré-fabricado para posterior postagem em rede social de seus filhos. Então, assim, um material pré-fabricado, no caso ele mostrando a tornozeleira, aquilo dali para o Moraes é algo ilícito, que corrói a democracia, e depois, quando eu compartilhei nas minhas redes sociais, isso daí virou uma continuidade delitiva, né, um desrespeito às medidas cautelares que ele impôs. Mantendo as mensagens ilícitas pelas quais as medidas cautelares haviam sido impostas. Essa vedação foi expressamente prevista na decisão judicial, 2 pontos. E aí o Xandão traz aqui a decisão dele para dizer que aí ele determinou algo que foi desrespeitado pelo Bolsonaro. Vamos lá, a decisão anterior do Moraes. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17 de julho, pela decisão de 21 de julho, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Não tem nem o que dizer. Não tem nada de previamente coordenado. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Opa! Mas você não falou que ele não estava proibido de dar entrevistas e fazer declarações em eventos públicos ou privados? Então, como é que o Jair Bolsonaro agiu ilicitamente quando ele se dirige a manifestantes reunidos em Copacabana? Entende como é que não tem como você evitar que esse louco prendesse o Jair Bolsonaro? Se o Bolsonaro não tivesse feito nada, as pessoas ainda estariam compartilhando nas redes sociais Bolsonaro, qualquer eventual entrevista que ele desse, e o Moraes consideraria isso daí como uma atividade coordenada de milícia digital. Ele criou esse crime. É por isso que um dos princípios básicos da lei penal é o princípio da taxatividade ou da clareza. Porque você tem que deixar claro e explícito qual é a conduta criminosa para que todo mundo tenha consciência e não cometa essa conduta. O clássico, né, artigo 121, matar alguém. Não pode matar alguém, porque isso é ilícito. Tá, você sabe, você aprendeu, então você não vai, né, jogar um tijolo na cabeça de alguém, você não vai esfaquear alguém, você não vai dar tiro em alguém, você não vai espancar até a morte alguém, porque você sabe que isso aí é um ilícito e dá X a X anos de cadeia. Aonde está a conduta? Eu quero saber o que é essa tal de milícia digital. Porque pelo que o Moraes está botando aqui, né, o que eu estou conseguindo induzir, esse crime não existe, mas o que ele está botando aqui é que o compartilhamento nas redes sociais configura a milícia digital. Então ele quer que a gente pare de compartilhar. E se a gente parar de compartilhar, parar de se posicionar nas redes sociais, retornaremos aos tempos do monopólio da informação em grandes meios de comunicação. Conseguiu compreender? Mas a verdade não tem como esconder, porque a verdade ela liberta. Tá? Aí ele fala lá, agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu a manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para os seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Está se sentindo coagido, Moraes? Está com medo do Trump? Tanto que
telefonema com o seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram. Aí tem um link ali, né, no Instagram do Flávio. Aí ele faz a anexação, né, do Bolsonaro ali de tornozeleira, né? Aí tem o Flávio, aí tem lá, abre aspas. Olha que crime que o Bolsonaro falou, né, se dirigindo às pessoas de Copacabana. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Tamo junto. Bum. Prisão domiciliar. Isso aqui para ele, para o Moraes, o que ele está escrevendo nessa peça, é que isso daqui é uma maneira de instigar o Donald Trump a aplicar a lei Magnitsky no Moraes e tentar mudar o curso do processo do golpe da Disney. É ou não é uma loucura? Vocês têm que concordar comigo. Escreve aí. Moraes é ou não é um psicopata? É um psicopata. Está deturpado mentalmente. Tem seus próprios valores. A participação de Jair Messias Bolsonaro e sua mensagem pelo telefonema foi divulgada pela imprensa e pelas redes sociais. Pela imprensa. E aí, Xandão, vai prender a imprensa também? Quero saber, Alexandre de Moraes, vai prender os jornalistas que veicularam aqui? Ou para eles não vale esse negócio de milícia digital, só para gente? Conforme notícia do jornal Valor Econômico, intitulada Bolsonaro participa por telefone de manifestação em Copacabana. Mas você mesmo, Xandão, disse que ele poderia participar de eventos públicos ou privados. Agora não pode mais? Ainda adiante aqui. Aí tem lá a notícia do Valor. Bolsonaro participa por telefone em manifestação em Copacabana. Senador Flávio Bolsonaro colocou o pai no Viva Voz. O ex-presidente saudou os presentes e afirmou que a manifestação é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. A notícia destacou a fala de Jair Messias Bolsonaro direcionada aos manifestantes com a seguinte afirmação. Aí abre aspas para a imprensa ali, matéria do Valor de novo. Um dos organizadores do ato, o senador Flávio Bolsonaro, colocou seu pai, o ex-presidente, no Viva Voz. Bolsonaro está proibido de sair de casa das 19 da noite às 6 da manhã e nos finais de semana e feriados. Abre aspas. Vocês vão ouvir um boa tarde do melhor presidente da história do Brasil que está na linha comigo agora, fecha aspas, disse Flávio Bolsonaro. Grande crime, né? Na breve intervenção remota, Bolsonaro saudou os presentes e afirmou que a manifestação é, abre aspas, pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil, fecha aspas. Posteriormente também, em 3 de agosto, após o senador Flávio Bolsonaro ter divulgado nas redes sociais a participação de Jair Messias Bolsonaro na manifestação, também foi noticiado que o senador apagou a postagem em um ato claro. Meu Deus do céu, olha esse psicopata. O senador apagou a postagem em um ato claro, em um claro intuito de omitir o descumprimento da medida cautelar praticada por seu pai. Calma aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. O Flávio postou o Jair Bolsonaro falando lá para a plateia em Copacabana. Fala, pessoal. É pela nossa liberdade, é pelo nosso futuro, é pelo Brasil. Aí o Flávio Bolsonaro postou. Ele deve ter sido advertido por algum advogado ou por alguém dizendo, Flávio, talvez isso daí, poxa, toma cuidado, cara. O Xandão tá nervoso, tá tentando arranjar um subterfúgio para tentar prender teu pai. Poxa, deleta da tua rede social aí. Aí ele deve ter deletado. Aí o Xandão falou que o Flávio Bolsonaro ter deletado, isso configura o ilícito. Isso comprova de que, olha, ele tanto sabia que era ilícito que ele deletou. Não, Xandão. Se ele soubesse, se você escrevesse melhor português, se você deixasse claro nas suas decisões, ou mesmo claro que crime é esse de milícia digital, o Flávio Bolsonaro não teria nem postado, mesmo sabendo que é ilegal, tá? Para não complicar a vida do pai. Mas como não dá para entender o que você quer dizer, porque, além de tudo, você é burro, você escreve o português de maneira errada, você não consegue distinguir mas de mais, bota 5 pontos de exclamação, não sabe utilizar vírgula. Além de tudo, ninguém te entende. Então o Flávio Bolsonaro aqui, ele não estava assumindo um crime. Ele só estava não querendo prejudicar um terceiro, que é o pai dele. Agora é engraçado, né? Você vai, o Flávio Bolsonaro faz uma coisa, aí por essa coisa você prende o pai dele. É igual a minha aqui, né? Ah, não, saiu o Magnitsky, tem que prender o Eduardo, 20 anos de cadeia. Prende o Trump, pô. Você não é brabo, né? Você é uma flor, Moraes.
Inclusive nas minhas redes sociais, pessoal, deixa eu confessar para vocês aqui. Nas minhas redes sociais, você pode ver que eu não estou mais retratando o Alexandre de Moraes com aquelas poses que ele faz na foto de revista, aquela capona preta assim, né? Por mais que possa parecer a Priscila na Rainha do Deserto, eu estou colocando ele como ele está agora, cabisbaixo, triste, desesperado, mão na boca, né? Preocupado. Bota o Xandão preocupado aí, ó. Alô? Alô, produção, bota o Xandão preocupado. Tá aí, ó. Esse aí é você, Xandão. Rezando a Deus, utilizando seu relógio nada barato. Vocês da Suprema Corte, todos, né? Eu queria saber que mágica que é essa. E o salário de vocês é quase um salário de deputado. Cerca de 30 mil líquido. Vamos dar uma colher de chá. 40 mil reais líquido. Vocês usam os relógios de 200, 300 mil reais. Eu queria saber essa mágica. Apartamento de 22 milhões de frente para a praia aí na Flórida, nos Estados Unidos. Imagina como é que não é o apartamento no Brasil, né? A batata tá assando. Flávia, a matéria da UOL que ele se referiu, né? Flávia paga post com fala de Bolsonaro e alega insegurança jurídica. No mesmo sentido, o jornal Estadão, segue o Moraes agora falando, né? No mesmo sentido, o jornal Estado de São Paulo também noticiou a remoção da postagem de Flávio Bolsonaro, com conteúdo da participação de Jair Bolsonaro em Copacabana, né? Com o seguinte título, abre aspas, Flávia apaga a publicação em rede social de Jair Bolsonaro, participando de ato no Rio de Janeiro, fecha aspas. Aí tem lá, ó, notícia do Estadão. Flávia apaga a publicação em rede social de Jair Bolsonaro, participando de ato no Rio. Para o Xandão, isso aí foi confissão de culpa, né? E aí a gente segue aqui para a página 11. Aí tem lá o Flávio Bolsonaro, Copacabana lotado. Talvez seja isso aí que o Moraes não queria que vocês vissem, né? Copacabana lotada. O cara, sem sair de casa, botou Copacabana lotada. Jair Bolsonaro, do sofá da sua casa, bota mais... Mas é muito mais gente do que Lula ou qualquer outra pessoa bota na rua. Consegue entender a raiva dessa galera? O cara botou milhões nas ruas, a partir da sua casa, sem poder utilizar a rede social. É ou não é um movimento imparável? Estão ou não estão de parabéns todos vocês que foram para a rua? E se Deus quiser, 7 de setembro será ainda maior, tá? Aí tem aqui, tradução livre, abre aspas. Obrigado, Estados Unidos, por nos ajudar a resgatar a nossa democracia, fecha aspas. Em 3 de agosto de 2025, Carlos Nantes Bolsonaro, outro filho, né, filho do réu, também realizou postagem na rede social X com a foto de Jair Messias Bolsonaro, com um pedido para seguirem, olha que crime, Carlos Bolsonaro fez um pedido para seguirem o perfil do réu, abre aspas. Sigam @Jair Bolsonaro, fecha aspas. Que crime que é esse agora? Não pode pedir para seguir o Jair Bolsonaro na rede social? Tendo conhecimento das medidas cautelares. Como é que você sabe se ele teve conhecimento? Você intimou ele? Ele deu um recebido ali? Não fez isso, né? Como a restrição do uso de redes sociais impostas a seu pai. Ele é muito louco. Aí está aí a postagem do Carlos, altamente antidemocrática. Se você viu essa postagem do Carlos e não viu um crime aí, você está errado, tá? Você não pode viver no Xandaquistão. Escreveu lá o Carlos Bolsonaro. Te amo, pai, e o Brasil te ama também. Hoje o povo demonstrou mais uma vez que não esqueceu de quem sempre esteve ao seu lado. Mesmo calado à força, mesmo injustiçado, sua imagem segue inspirando milhões. E nós vamos seguir lutando até o fim, pela liberdade do nosso povo e por justiça a quem nunca traiu o Brasil. Alexandre de Moraes pode tentar, mas não vai conseguir calar um país inteiro. Sigam @Jair Bolsonaro. Que absurdo, né? Que antidemocrático que foi isso. Moraes utilizou isso daí para prender o Jair Bolsonaro. E aí, se você viu esse meu vídeo, que eu mesmo produzi, tá? No CapCut, printando tela. Acho que foi da transmissão ao vivo do pastor Silas Malafaia que eu printei, ou foi da Auri Verde, ou da Timeline. Não, foi pastor Silas Malafaia. Printei a tela, printei aqui, eu estava saindo da igreja, né, domingo, aí eu printei aqui essa chamada de vídeo junto com o Paulo Mansur, que estava naquele momento discursando, deputado estadual de São Paulo. Um abraço, Paulo Mansur. Fiel, tem prestado um excelente trabalho. Olha, quem votou aí no Paulo Mansur, parabéns, tá?
mandou muito bem também em São Paulo para deputado estadual. Sabe que meu carro-chefe é o Gil, carteiro reaça, mas o Paulo Mansur também, a gente prestou um apoio a ele e ele tem feito um excelente trabalho. Obrigado, Paulo Mansur. Aí na decisão do Xandão, vamos lá. Não bastasse isso, as falas de Eduardo Bolsonaro, direcionadas aos manifestantes na data de ontem, também corroboraram a atuação coordenada dos filhos de Jair Bolsonaro a partir de mensagens de ataque ao Supremo Tribunal Federal, com o evidente intuito de interferir no julgamento da ação penal 2688. Aí tem o link. Deixa eu ver se eu resgato aqui esse vídeo do Instagram. Tem aqui o Instagram. Deixa eu ver se eu consigo por aqui entrar no Eduardo Bolsonaro. Consigo. Deixa eu ver aqui. Quero mostrar para vocês, porque realmente o que ocorreu aqui foi muito antidemocrático. Quero que vocês vejam essa mensagem antidemocrática do Instagram. Então, vocês estão vendo o meu Instagram. Aqui, ó, vamos lá. Nesse momento, com tornozeleira. Agora o Eduardo aqui comigo do meu lado. Ele tá aqui, gente, olhando todos vocês. Fala, Eduardo, alguma coisa. Será que dá? Silvio, muito obrigado. Sua filha não faz nada. Não dá para escutar direito, mas só de ver o rosto dele aqui já nos emociona. Ele, que foi o deputado federal mais votado da história desse país. Ele que largou o seu mandato para estar lá nos Estados Unidos, conseguiu fazer a Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes. Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, Brasil! Pessoal, só vocês entenderem, o americano ele fica impressionado porque isso daí é mais gente até do que eles veem nos comícios do Trump. Então, quando o americano ele olha essa imagem, ele fala, meu Deus, tipo, é outro parâmetro, outra coisa. E lembrando que o Brasil tem cerca de 213 milhões de pessoas, tá? Não são de pequenos tiranos, são de pessoas, 213 milhões, e os Estados Unidos têm cerca de 350 milhões. Então, o apoio a Jair Bolsonaro, ele é sólido, ele é efetivo. E essa minha mensagem, que eu fiz para a Avenida Paulista, entrou como subsídio para prender o meu pai. Olha a maldade, olha a psicopatia do Alexandre de Moraes. Mas isso não vai frear a gente não, tá, Alexandre de Moraes? Tô bem, tô tranquilo, tô forte, tô animado para mais uma rodada em Washington. A gente vai levar, Deus quiser, aqui o pedido de muitos brasileiros que foram às ruas. Gente que levou faixa, gente que foi de verde e amarelo, gente que foi com a família. Manifestação pacífica, como sempre fizemos. Igual quando a gente retirou a presidente mais corrupta da história do nosso país, agora a gente vai tirar o ministro mais corrupto da Suprema Corte do Brasil também, Deus quiser. Então a gente estava aqui vendo aí essa postagem, né? Não bastasse as falas, Eduardo Bolsonaro, tal. Essa aqui, número 13, acabando. Então, para 14. Não bastasse isso, as falas de... no mesmo sentido, Eduardo Bolsonaro ainda afirmou que, abre aspas, em breve nem Paris haverá mais para eles, em referência aos integrantes dessa Suprema Corte, conforme noticiado pela revista Veja, em matéria intitulada Ato pró-Bolsonaro reúne milhares no país, mas engajamento mostra sinais de desgaste, fecha aspas, na data de ontem. Primeiro que é uma mentira, né? Não tem sinal de desgaste, foi mais gente para a rua do que a gente esperava e foram em cerca de 70 cidades do país inteiro. Então, isso aqui é uma fake news, provavelmente a imprensa já estava com a matéria pronta desde o dia anterior, só soltou a matéria depois que a manifestação ocorreu, mas já estava tudo escrito. E eu queria aqui compartilhar a tela para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo do Gilmar Mendes fazendo uma gracinha. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O Gilmar Mendes ele foi na Gazeta do Povo. Eu vi a Gazeta do Povo, foi no Instagram também ou não foi?
Foi no Instagram da Gazeta do Povo. Deixa eu ver aqui que o Instagram da Gazeta do Povo mostrou. Deixa eu ver se consigo achar aqui. O Gilmar Mendes fazendo gracinha com esse negócio aí de Paris. Ali no Instagram. Compartilhando a tela do Instagram. Vamos ver aí o Gilmar Mendes. E nós temos falado sobre os nossos desafios institucionais aqui e Ariures. Eu já tive a oportunidade, Barroso, de dizer que poderia estar contando em Roma, em Paris, em Lisboa, agora não em Washington, né? O Luiz Barroso falou dos desafios que temos tido. E aí, pessoal, deixa eu voltar para vocês aqui. Por que é que o Eduardo Bolsonaro fala, em breve nem Paris haverá mais para eles? Isso é ilegal, isso constitui um crime. E o Gilmar Mendes fazer essa piada de que não há mais Washington para o Barroso, isso não é crime. A intenção é clara, é censurar, é calar a boca. Então o que a gente tem que fazer? É o oposto disso, é continuar falando. Tia do Zap, é continuar compartilhando. Curta, comenta esse vídeo aqui, por favor, faz ele chegar ao maior número de pessoas possível, porque quando você curte, comenta, compartilha, o algoritmo entende que é um vídeo relevante, entrega para mais e mais gente. É assim que a gente vai irritando Moraes. Continuando lá. Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. Ele toda hora repete, né? A Jair Bolsonaro pôs reproduzir material para publicação nas redes sociais, seus 3 filhos, crime. A gente compartilhou coisa do nosso pai. E apoiadores políticos com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal. Não tem ataque, tem crítica. Você que é doente mental e acha que isso é ataque. Isso é crítica. Você é louco. Você mesmo falou no passado, não quer se expor à crítica, não seja pessoa pública. Você vira pessoa pública, invade a arena política e ainda reclama de sofrer crítica, ou às vezes até xingamento. Olha nas nossas redes sociais, direto entra a gente ali e xinga. E eu não quero que as pessoas vejam a ser presas por causa disso. Ao contrário de você, por isso que você é um psicopata e eu sou uma pessoa normal. Não, intervenção estrangeira do Poder Judiciário brasileiro. Flagrante desrespeito às medidas cautelares. Foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada no seu perfil na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão ilegal. Não adianta explicar para psicopata, né? Aí na imagem número 15, indo para o final aqui da sentença do Moraes, né? Sentença não, né? Da decisão. Não bastasse isso, o réu Jair Bolsonaro realizou ligação telefônica. Não bastasse isso, ele ainda ligou para o Nicolas, né? Chamada de vídeo. Acho que foi o Nicolas que ligou para o Jair Bolsonaro. Com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira. O que eles pegam o Nicolas? Porque o Nicolas é a maior rede social do Congresso. Querem censurar ele, querem apagar ele, querem colocar ele para baixo. E aí, na medida de tentar dizer que ele é responsável pela prisão de Jair Bolsonaro também, querem ver se ele não fala mais de Bolsonaro. Em razão, com claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao STF. É uma manifestação pela liberdade, Moraes. Ninguém está fazendo manifestação para atacar o Supremo Tribunal Federal. A gente está fazendo manifestação para ver se o Supremo Tribunal Federal volta à sua competência original de guardião da Constituição e não de julgamento de pessoas comuns, porque essa competência não é de vocês. Aí segue lá o Moraes. A decisão foi expressa ao afirmar que, abre aspas, o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que é o artigo da prisão preventiva. Ignorando e desrespeitando o Supremo Tribunal Federal, o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais. Então, Bolsonaro é culpado porque os outros compartilharam as imagens dele nas redes sociais. Em relação às medidas coercitivas, de novo um erro aqui, hein? Ao Supremo Tribunal Federal, com claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação. Ele erra muito, gente. Olha só. Ele botou aqui aos Supremo Tribunal Federal, então deveria ser ao Supremo Tribunal Federal, no singular, porque o Supremo Tribunal Federal é uma unidade.
E depois ele fala que 2 Ds aos crimes de adequação no curso do processo. Eu acho que ele, como um bom, né, preguiçoso, ele deve escrever e não deve revisar, deve escrever e postar. Só que é a decisão do ministro da Suprema Corte, né, gente? Não é nem postar, né? É publicar a decisão dele. E obstrução da investigação, tal. Dessa forma, a consequência jurídica do descumprimento das medidas cautelares impostas, como a restrição do uso de redes sociais, por meio da instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos ou privados, divulgado nas redes sociais de terceiros, será a mesma prevista genericamente na legislação, qual seja, né, a de pena de prisão. Finalmente chegamos a 16. As condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões preferidas por essa Suprema Corte, demonstra as condutas de Jair Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões preferidas por essa Suprema Corte, ou seja, então, não é demonstra, demonstram, né, as condutas do Jair Bolsonaro. Vamos lá, Xandão, aula de... Eu gabaritei português para a Polícia Federal, na prova da Polícia Federal. Tá? Gostava muito de redação também. Não sou o papa do português, certamente vai encontrar erros de digitação ou de gramática na minha rede social, mas eu não sou o ministro da Suprema Corte mandando um ex-presidente para a cadeia, né? Prisão domiciliar. E certamente eu não cometo esse tipo de coisa aqui, né? Dificilmente você vai ver eu cometendo isso aqui. O Alexandre de Moraes é muito ruim de escrita, porque demonstra, deveria, né, conjugar corretamente com as condutas de Jair Bolsonaro, demonstram. Então seria no plural, demonstram, elas demonstram, terceira pessoa do plural, a necessidade e adequação de medidas mais gravosas. Adequação, forma risotônica. Surgiu uma dúvida aqui, mas eu vou deixar passar. Que o verbo adequar, ele não comporta algumas formas. Mas vamos deixar quieto. E a adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno da STF, em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, CPF tal, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares. 1. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos, com a procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por esse STF. Os visitantes autorizados por essa Suprema Corte nessa decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Então agora está valendo que ele não pode realmente, né, gravar imagem, dar entrevista. Agora a censura oficializou. Ainda proibiu o uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Porque o uso de celular é uma grave ameaça à democracia. É uma forma de corroer. É o que o Flávio Dino diz, né? O que tem de mais grave hoje no país, Dino disse isso numa entrevista, né, num passado recente, são as redes sociais. É o pessoal falando, né? Que eles dizem desinformando. Como, por exemplo, desinformando, mostrando o Bolsonaro com a tornozeleira. Que crime! Temos que prender Bolsonaro. Não existe alternativa a não ser ir para o combate com essas pessoas. Eles não nos deram alternativa. Ele pode dar 100 anos de cadeia para o meu pai, pode dar 100 anos de cadeia para mim, que eu vou continuar trabalhando para resgatar a liberdade do meu povo. E a gente vai conseguir. Finalizando, última imagem. A imagem 17, que eu botei a cara do nosso campeão aí, né? O violador de direitos humanos, está desesperado hoje. Compartilhem imagens do Alexandre de Moraes assim, porque são muito mais condizentes com a realidade do que qualquer outra imagem que ele se mostre altivo, cheio de energia, cheio de testosterona. Está murcho, Moraes está murcho, gente, acreditem. Está passando mal à noite. Deve estar até brigando dentro de casa, né? Vamos ver aí nos próximos capítulos, ver se vai cantar mais Magninsky aí. Vamos ver. Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ficam mantidas ainda as seguintes medidas cautelares. Mantidas! Entendeu? Em caixa alta, mantidas. As seguintes medidas cautelares impostas na decisão proferida em 17 de julho. Aquela decisão confusa, que precisou de embargos de declaração, que precisou de outra decisão dia 21. Então, essa decisão porca de 17 de julho continua valendo. Aí ele bota ali o item 3.
proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras. Por quê? Bem como com demais réus e investigados nas ações penais 2688, processo da Disneylândia, ação penal 2693, ação penal 2694, ação penal 2695, é ação penal para dar de rodo, inquérito 4995, petição 12100. Essa petição aí acho que é a minha. Porque vocês estão vendo o vídeo de um terrorista. Eu e Osama Bin Laden aqui um do lado do outro, para o Xandão não tem diferença nenhuma, né? Proibido de realização de qualquer visita ao réu. Não vou voltar ao Brasil agora mesmo, Xandão. 4. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Então tá aí, para vocês verem como é que é ridícula, não só a maneira como Moraes escreve, né, com vários erros de português, mas como não teve embasamento. E por isso que até o pessoal de esquerda tem criticado, muitos de esquerda, né, que agora estão, alguns por conveniência, recobrando a sanidade, criticando essa decisão do Moraes, falando que ele foi longe demais. Tá? Mais uma vez, pessoal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se puder, comenta. Escreve ali 1, 2, 3, 4, oi, boa noite, boa tarde, Brasil, tamo junto, pela nossa liberdade. Qualquer coisa, comenta lá. Isso já ajuda a melhorar o nosso engajamento. Beleza? Quem puder compartilhar nas suas redes sociais, melhor ainda. E assim foi que o maior tirano do Brasil achou que estava descredibilizando o maior líder político do Brasil. Por essas e outras que, merecidamente, ele reforça que foi justa a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, não dando brecha para quem, porventura, venha a tentar defendê-lo. Um abraço, Moraes. A sua hora está chegando. E a você que me viu até aqui, um forte abraço. Fique com Deus. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós venceremos.